Então o Senhor Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, Abraão, um povo grande, e abençoar-te-ei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. A origem da nação de Israel e os conflitos da semente de Abraão, Isaque e Ismael, Jacó e Esaú. Para a formação da nação de Israel, Deus lança as primeiras sementes. E a primeira semente que Deus lançou para formar e forjar a nação de Israel foi em Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, região dos descendentes de Sem, filho de Noé. Ali Deus lança a primeira semente chamada Abraão. Quando Deus chama Abraão, um acadiano de linhagem semita, vivendo no meio de um povo pagão, de uma raça politeísta, Deus chama Abraão para iniciar as primeiras jornadas da formação da nação de Israel. Quando Abraão sai no chamado de Deus para a terra dos cananeus, vai para Canaã, Deus lança as demais sementes, Isaque e Jacó. Tanto Abraão como Isaque e Jacó palmilhou pelas terras dos cananeus por um período entre as raças semitas, da descendência de Sem. Mas chegou o tempo em que Deus permite que essa pouca gente ainda, no princípio da nação, desce para o Egito. E agora Jacó desce com a sua família, um grupo pequeno de pessoas, e vai para o Egito. Ficaram no Egito por 400 anos, 430 anos. Foi aí que Deus forjou a nação de Israel, entre o fogo da angústia, da aflição, da miséria e da escravidão. Jeremias vai chamar a estada de Israel no Egito de fornalha do Egito. Foi ali que Deus forjou a nação de Israel. Partindo disto, começa uma das grandes sagas de Israel, a viagem entre o deserto e a conquista de Canaã. Eles entraram em Canaã, conquistaram as terras, despovoou a terra, tirou do poder dos cananeus, e agora a nação de Israel vai cumprir o que Deus prometeu para eles. Eles enriquecem, eles se tornam tanto como a areia do mar, como estrelas dos céus, se torna uma nação poderosa. Mas no quinto século antes de Cristo, a nação de Israel agora está mergulhada no pecado. Eles se afastam de Deus, se curvam diante de deuses estranhos, ao Deus Baal e a tantos outros deuses, no meio desse politeísmo do mundo mesopotâmico, do mundo egípcio. Eles cometeram os terríveis pecados. Os pecados foram de paganismo, de idolatria, pecados de prostituição e pecados comerciais. Muito depravado a situação de Israel. Foi nesse tempo em que agora Deus começa a traçar um plano para punir Israel. Chegou o fatídico tempo que a nação vai para o exílio babilônico. Jeremias prediz o tempo, prediz a ruína de Israel, diz com detalhes, antes do acontecimento, a jornada de Israel em uma terra estranha. A pior peripécia de Israel foi a sua estada na Babilônia. Israel não entendeu, mas Deus usou Jeremias entre profetas falsos, profetas mentirosos, que dizia que Israel passaria por um período curto na Babilônia. Deus disse a Jeremias que Israel ficaria por 70 anos. Foi uma espécie de depuração. Assim como o ourive purifica o ouro no fogo, tanto Jeremias como Ezequiel vai dizer que Nabucodonosor foi um servo que Deus usou para depurar a nação de Israel. Por 70 anos eles ficaram escravos na Babilônia. 4 profetas formidáveis fizeram parte desse período do exílio babilônico. Primeiro foi Jeremias, que predisse a ida de Israel para a Babilônia. Segundo é Ezequiel. Enquanto Jeremias fica em Jerusalém, fica em Israel, entre os escombros e as destruições feitas por Nabucodonosor, pelo exército da Babilônia, Ezequiel vai para o cativeiro babilônico, vai Ezequiel e Daniel. E foi lá no cativeiro babilônico que Deus mostrou para Ezequiel que a glória dele acompanharia a nação de Israel, mesmo no seu período de juízo. Deus não afastou da nação.
Deus não deixou a nação de lado, Deus acompanhou a nação e cumpriu a sua palavra dita por Jeremias, que faria com que Israel tivesse dores como dores de parto. O período passou os 70 anos entre os vaticínios de Jeremias e os vaticínios de Ezequiel, mas no contexto profético estava ali um profeta formidável chamado Daniel. Daniel foi uma espécie de relógio de Deus, onde Deus marcou através do Cronos, o tempo, que ele expôs por Jeremias 70 anos, mas também do seu tempo Kairos, quando Deus disse a Daniel: Daniel, sela esse livro, porque é para o fim dos tempos. Estava na presciência de Deus, dos propósitos de Deus, toda a história de Israel. Agora, lá no cativeiro, Deus usa Daniel como um relógio demarcando a história de Israel. Os profetas lançou uma visão futurística. Lendo todos esses profetas, nós vamos ver quão preciosas são as palavras dos profetas em relação à história de Israel. Muito interessante são as profecias de Zacarias, as incríveis profecias de Zacarias. Ele lançou luz no presente do exílio, no pós-exílio, e lançou luz para o futuro, no final da dispensação da graça. E Deus vai usar Zacarias dizendo palavras como essa: farei de Jerusalém uma pedra difícil de mover, uma pedra pesada. Farei dos líderes de Judá um braseiro. Essas palavras de Zacarias, elas teriam seu cumprimento ao longo da história de Israel. Partindo desses 4 profetas, os conflitos da nação de Israel a partir do exílio babilônico. É uma batalha constante. É a guerra entre Alá e Yahvé. Alá e Yahvé no combate em toda a história, em todos os séculos. Alá e Yahvé guerreará até o fim dos tempos. Há uma batalha conjunta entre as nações do planeta Terra que vão contra Israel, aliada aos árabes, e é uma guerra travada. E a Bíblia diz que esta batalha vai culminar com o chamado Armagedon, a batalha do Vale de Megiddo. Lembrando que nós estamos vivendo um quadro profético atual agora, da batalha entre Yahvé e Alá, entre Israel e o Anticristo, até a descida de Jesus Cristo, quando descer para libertar Israel, logo após o arrebatamento da igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, entra o período da 70ª semana de Daniel e vai culminar com a terrível batalha do Armagedon. Jacó e Esaú, Alá e Yahvé. É um conflito entre o bem e o mal. A semente de Abraão teve conflito entre Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. A batalha entre Jacó, Alá e Yahvé até ao Armagedon. Em 485 a.C., Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. O país de Israel era uma terra árida e o seu povo sobrevivia às duras penas, com hábitos ainda muito primitivos. Esta terra era prometida a Abraão e a sua descendência para sempre. Mas para entender o conflito é preciso navegar na história deste povo. Faremos uma breve viagem na história das linhagens, as linhagens e seus elos na história. Depois da queda do homem no Éden, a raça humana se dividiu em 2 linhagens: os descendentes de Abel, conhecido como a linhagem piedosa, e os descendentes de Caim, como linhagem ímpia. Na era adâmica, a linhagem piedosa se exauriu, difundindo-se com a linhagem ímpia, culminando com o juízo de Deus sobre a raça humana em forma de dilúvio. Foi o que aconteceu. Deus tinha um remanescente fiel, que era da família de Noé, e o resto da humanidade na época sucumbiu-se no juízo. Tudo recomeçou com a chegada da arca no Monte Ararat. Então uma nova geração começava a povoar a terra. Deste ponto para frente é preciso caminhar na história dos impérios e ver onde começa o capítulo da raça semita, os descendentes de Sem, filho de Noé. O dilúvio ocorreu aproximadamente no ano 2518 a.C. Os elos de ligação para chegar em Abraão podem ser vistos a partir de Gênesis. Do nascimento de Abraão até a criação do Estado de Israel, passaram
exatamente 3.761 anos. Os judeus têm como marco inicial o ano 3.761 para o seu nascimento. A Bíblia é a base referencial para o entendimento da história do povo hebreu. De acordo com a cronologia bíblica, Abraão nasceu no ano 1948 a.C. Este é o tempo da criação da nação de Israel a partir de Abraão. Depois da morte de Cristo, Israel perdeu a pátria, mas em 1948, depois de Cristo, foi repatriado. Foi de Sem, filho de Noé, que veio Abraão. Este patriarca nasceu aproximadamente 2166 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, cidade de Ur dos Caldeus, a uns 322 quilômetros da atual cidade de Bagdá, do Iraque. Seu pai era Terá, um idólatra que descendia de Sem. Especula-se que ele tinha sido um acadiano, um povo semita da Península Árabe que se estabeleceu na Mesopotâmia em algum momento do terceiro milênio antes de Cristo. É desta forma que começa o capítulo decisivo da era da semente de Abraão, em especial seus descendentes, Isaque, Ismael, Esaú e Jacó. Então o Senhor Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, Abraão, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e tornarei formoso o seu nome, e você será uma bênção. Foi vivendo nessa terra que Deus cumpriu sua promessa e seu plano com Abraão. Então nasceu Isaque e Ismael, e de Isaque nasceu Esaú e Jacó. O conflito começa entre as raças semitas. Esaú jurou que mataria Jacó. Disse Esaú em seu coração: virão os dias de luto do meu pai, e matarei a meu irmão Jacó. Em 485 a.C., Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. O país de Israel era uma terra árida e seu povo sobrevivia às duras penas com hábitos ainda muito primitivos. E esta terra era prometida a Abraão e a sua descendência para sempre. Toda a terra que vês, eu darei a ti e aos teus descendentes para sempre. O Senhor Deus alerta o povo de Israel dizendo que a terra seria uma possessão eterna e os seus moradores hóspedes. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha e vós estáis em minha casa como estrangeiros. A descendência de Abraão habitava orgulhosamente a terra, mas foi dizimada, espalhada e levada cativa para uma terra estranha no domínio babilônico. E por lá ficou 70 anos subjugada a um império pagão, conforme o vaticínio do profeta Jeremias. Converta-se esta terra em angústia e solidão, e por 70 anos lhe há de perdurar a servidão ao rei da Babilônia. Na amarga lida do povo de Israel em Babilônia, chega o tempo em que uma parte do povo volta a Jerusalém para reerguer o templo, que era o objeto principal do ponto de vista espiritual e religioso para um novo concerto com Deus a partir do templo. Mas a cidade estava em ruínas. Logo seus esforços partiriam do templo para os muros, e responderia pela segurança do povo e, consequentemente, reedificar a cidade para se abrigar. No meio deste turbilhão de problemas e desolação vivido pelo povo, surge uma luz do fim do túnel. A voz profética de Zacarias, proferindo uma das mais propaladas profecias, preconizando um futuro que, de forma escatológica, levantaria os ânimos do povo para a reedificação da cidade. Farei de Jerusalém um copo inebriante para todos os povos circunvizinhos. Também Judá será cercada pelos inimigos com Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Tudo que se esforçar para levantá-la sairá ferido. Todos os povos da terra se juntarão contra ela. Jerusalém está no centro do planeta. Ela é a cidade eterna de Davi e de seu rebento, Jesus, o Salvador da humanidade. A veracidade e o cumprimento do vaticínio do profeta Zacarias são testemunhados por todo mundo.
Com uma incrível exatidão, a tão sofrida nação ressurge em 1948. E a tão desprezada e pequenina Jerusalém, subjugada, fundada como capital de Israel pelo rei Davi 1000 anos antes de Cristo, se tornou um terrível fardo para as maiores potências do mundo. Ela foi elevada acima de qualquer metrópole ou megalópole do planeta. Se tornou uma pedra pesada que nenhuma nação ou grupos de nações confederadas pode remover. Esta cidade é tão pesada que 1/3 das deliberações da ONU foram dedicadas a Israel. Mesmo sua população representando menos de 2 milésimos da população mundial, Jerusalém intimida o mundo não pelo seu tamanho, mas pela inteligência do seu povo e pela capacidade e habilidade do seu exército, que é o melhor do mundo, inclusive entre as potências nucleares. Israel está inserida nesse contexto. Naquele dia farei dos chefes de Judá como que um braseiro ardente sobre um monte de lenha, uma tocha acesa, e devorarão à direita e à esquerda todos os povos da vizinhança. Enquanto Jerusalém permanecer firme e estável, o Senhor libertará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e os habitantes de Jerusalém não se elevem demais em detrimento de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles será levantado como Davi, e a casa de Davi surgirá como Deus, como um anjo do Senhor. Naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém. Conforme previsto pelo profeta, o exército de Israel vem derrotando todas as nações que atravessam o seu caminho, mesmo sendo de diferença descomunal em relação aos outros povos. O anjo Gabriel apareceu ao profeta Daniel no cativeiro babilônico e revelou que Jerusalém seria reconstruída. E ao fim de 483 anos viria o Messias. Para Daniel ficou antevisto que o seu povo o rejeitaria. O Messias seria levado à condenação da cruz e, em virtude da sua rejeição, Jerusalém seria novamente destruída. Conforme vê o profeta, assim aconteceu. E mais uma vez a nação bebeu o amargo cálice da destruição da cidade, do templo, depois que o ungido foi crucificado. Depois o ungido será morto, e já não mais haverá lugar para ele. A cidade e o santuário será destruído pelo povo de um governante que virá. Seu fim chegará como uma invasão. Até o fim haverá guerra e devastação decretada. No cumprimento dos vaticínios de Daniel, no exato tempo predito, Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como Messias e depois, pela tarde, rejeitado pela multidão. O próprio Jesus profetizou dizendo: vedes todos estes edifícios. Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisado pelos gentios até se completar o tempo das nações pagãs. Depois da crucificação de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, acontece um dos principais fatos que explicará a razão por que Jesus chorou ao avistar Jerusalém. Na sua entrada triunfal, a cidade foi invadida e destruída pelas tropas romanas, comandada pelo general Tito. Invasores saquearam e queimaram a cidade e o templo de Herodes. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. A partir desta hecatombe, a nação de Israel fora espalhada por todos os povos do mundo. Vocês serão arrancados da terra que entrardes para possuir. O Senhor te dispersará entre todas as nações, de uma extremidade a outra extremidade. O antissemitismo. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todos os povos no meio dos quais te conduzir o Senhor. O antissemitismo é um negócio intrigante. Essa expressão semita vem de Sem, filho de Noé. E não é só a nação de Israel que é descendente de Sem. São várias nações do mundo árabe que estão nesta região que são semitas.
Mas Satanás focou somente a nação de Israel e propagou, e a grande mídia mundial faz disso um palco de batalha. E o antissemitismo é espalhado pelo mundo e a nação de Israel passa a viver escárnio e horror entre as nações, entre todos os sacrifícios que passaram pelas nações. O termo antissemitismo deriva das raças semitas. Semita é um conjunto de línguas dos descendentes de Sem, filho de Noé. Vários povos, entre os quais se destacam os árabes e hebreus, compartilham as mesmas origens culturais. Historicamente, esse povo influenciaram as três maiores religiões do mundo monoteísta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As famílias semitas são acadianos, ugaríticos, fenícios, hebraicos, aramaico, árabe, etíope, egípcio, assírio, caldeu e outros povos. O antissemitismo refere-se ao preconceito contra os judeus. Satanás fomentou o ódio trabalhando com uma ideia do antissemitismo, mas distinguindo especificamente Israel como alvo do seu projeto satânico, conseguindo pôr o mundo contra os judeus com preconceitos religiosos como nação, povo escolhido de Abraão. Por longo período, a terra de Israel ficou desolada e inóspita. Em 1867, o pensador e escritor Mark Twain disse: Belém, a terra em que os anjos cantaram, não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de saco e cinza, desolada e sem beleza. Em uma de suas mais célebres e admirável profecia, Jesus disse: Jerusalém será pisado pelos pagãos, até se completar o tempo dos gentios. Jerusalém, demandada por todos os reinos do mundo. Jerusalém foi demandada por todos os reinos da história. Babilônia, de Nabucodonosor, os medos e os persas, pelas mãos de Ciro, os gregos em 300 a.C. por Alexandre o Grande, depois foram os egípcios, seguidos dos assírios e por fim os romanos. A terra de Israel foi alvo de várias invasões. Os invasores islâmicos se apossaram da terra, mas foram expulsos pelas cruzadas. Mais tarde, os mamelucos islâmicos do Egito tomaram a tão disputada terra. Depois chega o tempo dos turcos otomanos, que reinaram sobre a mesma por 4 séculos. Ao longo desses séculos, os judeus que restaram da terra viveram debaixo de hostilidade dos seus invasores. Os temas estudados sobre as promessas de Deus para com a nação de Israel e Jerusalém são as provas incontestáveis da veracidade dos textos sagrados. Há uma breve confusão sobre as cruzadas católicas. Muitos pensam que essas cruzadas resgataram a terra de Israel para o seu próprio povo, mas ao contrário disso, o povo foi dilapidado e massacrado e a terra ficou para a Igreja Católica e não para o povo judeu. A primeira cruzada foi organizada pelo Papa Urbano II. As hordas de voluntários do comando do Papa Urbano seguem empunhando a bandeira da cruz resignada para massacrar o povo judeu, da qual nasceria o Cristo. Episódios parecidos aconteceram em tempos mais recentes no período das navegações e colonizações dos povos além-mar, como é o caso das Américas, quando a Igreja dominou índios, negros e caboclos, empunhando a bandeira da cruz numa dialética dominadora e escravagista. Godofredo de Bunian, o comandante da cruzada, designado pelo Papa, insuflava os seus liderados, fazendo-os jurarem que derramaria o sangue deste povo, matando até o último para vingar o sangue de Jesus Cristo derramado por esses malvados. Ao tomarem Jerusalém, perseguiram a todos até as sinagogas, ateando fogo e queimando os seus locais sagrados de culto a Javé. Os papas que sequenciaram a história trataram os judeus como seres ignominiosos, da mesma forma que eram tratados os leprosos na antiga aliança. Os papas que seguiram a sucessão de maus tratos foram Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. As ações e intentos malignos de Hitler em querer exterminar o povo judeu descortinaram ira incontrolável a um
antissemitismo fervilhante pelo mundo afora. Percebe-se que não fora só os alemães que hostilizaram os judeus. Observe as ações antissemitas de alguns povos dos tempos de perseguição de Hitler. O navio transatlântico Sanders, lotado com 1.100 refugiados judeus, teve acesso negado a todos os portos da América. 700 desses tripulantes tinham visto para a América do Norte, mas o presidente Roosevelt impiedosamente mandou de volta as mãos do famigerado antissemita Hitler para que eles fossem queimados e incinerados nos fornos alemães. A Suíça também fez parte desse antissemitismo cruel, devolvendo judeus aos seus assassinos alemães. Ela serviu de banqueira, recebendo bilhões de dólares em dinheiro, ouro e prata do episódio judaico. No final da Segunda Guerra, parece que todos os sonhos da nação dispersa pelo mundo teriam se exaurido. Quando mais o tempo passava, mais o cenário mundial revelava a absurda impossibilidade do povo de Israel voltar para sua pátria, conforme as promessas de Deus vaticinadas pelos profetas. Mais de 6 milhões de vítimas foram assassinadas no Holocausto alemão. Adolf Eichmann, na condição de prisioneiro, diz: este foi o maior crime de toda a história da humanidade. Foi a maior dança funesta da humanidade. O extermínio deste povo não se reduziu ao Holocausto na Alemanha, mas os esqueléticos e desnutridos judeus libertados nos campos de extermínios e que conseguiram entrar em outros países continuaram sendo exterminados em toda a Europa, através da omissão de seus habitantes que vieram a semente de Abraão, errante pelas suas terras. Porém, assim como disse Isaías: a terra trilhada não quebrará, nem apagará o barulho, com verdade trará justiça. Deus não se esqueceu das suas promessas feitas a Abraão e das suas profecias proferidas pelos profetas. De 1945 a 1948, mesmo as divisas marítimas sendo bloqueadas com pesadas vigilâncias, Deus fez com que 10 navios antigos burlassem o bloqueio. Mais de 70 mil judeus para a terra prometida a Abraão. Um dos sobreviventes do Holocausto disse: os velhos navios e as frotas britânicas eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito: a criação de um Estado judeu. Milhares de judeus oriundos de mais de 100 países voltaram à terra que um dia os anjos cantaram. Estes movimentos de retorno à pátria que vem acontecendo é a prova inegável da existência de Deus e de sua aliança para com Israel. Os movimentos sionistas foram preconizados por Deus e Jeremias disse: eu os trarei da terra do norte e os congregarei dos confins da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente em grande congregação voltarão aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei por ribeiro de água e por caminhos direitos, na qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel. Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho.